Saudações filosóficas, vamos continuar a ler e a interpretar as cartas a Lucílio de Séneca contidas neste precioso volume. E hoje a carta sobre a qual vamos fazer incidir a nossa análise é a carta número 93. No início dessa carta, Séneca de algum modo censura Lucílio por ele, ao lamentar a morte de um tal filósofo chamado Metronacte, ter revelado uma ausência de equidade na apreciação que faz da relação entre essa morte e o destino e os deuses. E mais adiante diz o seguinte: tenho encontrado muitos que sabem ser justos para com os homens, ninguém que o seja para com os deuses. Diariamente criticamos o destino. Porque foi este homem arrebatado a meio da carreira? E aquele, porque não morre, em vez de prolongar uma velhice tão penosa para ele como para os outros? E Séneca vai perguntar a Lucílio: diz-me cá, por favor, o que achas tu mais justo? Seres tu a obedecer à natureza ou a natureza a ti? Certamente que Séneca, sendo um autor, que privilegia essa imperturbabilidade, essa equanimidade, essa tranquilidade perante o destino, responderia que o que é adequado é que sejamos nós a obedecer à natureza e não propriamente esperar que a natureza nos obedeça a nós. Em seguida, Séneca vai referir aquela que é a ideia central desta carta. Não nos devemos preocupar em viver muito, mas sim em viver plenamente. Viver muito depende do destino. Viver plenamente depende da nossa própria alma. Claro, nós podemos agora perguntar, mas o que é que significa viver plenamente? Viver plenamente significa que a alma se apropria do bem que lhe é próprio e apenas assim reconhece poder sobre si mesma. Portanto, a alma toma posse do bem que lhe é próprio, como se esse fosse um bem interior que ela terá de descobrir, como se a felicidade estivesse, efetivamente, no interior de si mesma, e, por outro lado, ela reconhece que o poder sobre si mesma só a ela lhe pertence. Portanto, apenas assim reconhece poder sobre si mesma. Em seguida, Séneca vai mostrar a diferença entre alguém que vive 80 anos numa perfeita inação, alguém que não faz nada ao longo de 80 anos, portanto, uma vida longa para a época, e atualmente também será ainda uma vida longa, e uma pessoa que morre bem mais cedo, mas que cumpre os deveres de um bom cidadão, de um bom amigo, de um bom filho, sem descurar o mínimo pormenor. No fundo, aqueles 80 anos, foram uma vida longa, mas foram uma vida sem valor. Uma vida que não teve qualquer plenitude, ao passo que a do outro, que morreu mais cedo, terá sido uma vida plena. E Séneca vai dizer a Lucílio: peço-te insistentemente, Lucílio, façamos com que a nossa vida, à semelhança dos materiais preciosos, valha pouco pelo espaço que ocupa e muito pelo peso que tem. Avaliemo-la pelos nossos atos, não pelo tempo que dura. Ou seja, tenhamos uma visão qualitativa da existência e não uma visão quantitativa. Não nos preocupemos em viver muito, preocupemo-nos em viver bem. De seguida, Séneca vai também sugerir que, no fundo, aquele que vive bem continua a existir depois da morte, mesmo que não seja fisicamente, viverá
na memória da posteridade, ao passo que o outro já estava morto antes de morrer. Aquele que levou uma vida de inação, uma vida sem propósito, sem valor, já estava morto antes da própria morte. Mais adiante, Sêneca vai colocar uma questão que de algum modo é idêntica àquela questão, enfim, muito usual, tanto ao nível da filosofia, como da religião, como do esoterismo, como de todas as tradições espirituais, que é de saber qual é o sentido da vida, qual é o propósito de andarmos no mundo, qual é a nossa missão. Mas Sêneca formula a questão de uma outra forma. Queres saber qual a duração ideal da vida? Quanto baste para atingir a sabedoria. Portanto, o grande propósito da vida é alcançar a sabedoria. É óbvio que nós podemos perguntar, mas o que é a sabedoria? Sêneca, de algum modo, já respondeu. A sabedoria equivale a viver em plenitude. E viver em plenitude é, então, apropriar-se do bem que já trazemos em nós e apenas reconhecermos a nós o poder sobre nós próprios. Aquela ideia que ele já transmitiu no início da carta. E vai dizer também que alcançar este fim significa cortar não a mais distante, mas a mais importante das metas. A meta mais importante é a sabedoria. O homem que o conseguiu deve sentir-se justamente orgulhoso. Deve dar graças aos deuses. Deve fazer a natureza sentir-se devedora por ele ter existido. E de pleno direito o fará, já que lhe restitui uma vida melhor do que quando da natureza a recebeu. Portanto, o homem que alcança a sabedoria devolve à natureza uma vida mais rica do que aquela que a natureza lhe entregou. Determinou o modelo ideal de homem de bem, mostrou quais as suas qualidades e a sua grandeza. E, enfim, umas linhas mais adiante, Sêneca escreve o que dirá o sábio perante, enfim, a vida que viveu ou perante a vida que ainda lhe resta viver. Não é a esperança de ter aberto o caminho para junto da família divina, que é a minha, que me faz deixar mais corajosamente esta vida. Estou certo de ter merecido juntar-me aos deuses, já estive mesmo entre eles. A minha mente já os visitou, como a deles me visitou a mim. Portanto, o sábio, de algum modo, já participou da vida dos deuses, independentemente de haver ou não vida após a morte. Aliás, é a isso que Sêneca se refere em seguida. Mas mesmo imaginando que a destruição é total e que depois da morte nada mais resta do homem, a minha energia permanecerá idêntica, ainda que daqui saia para não chegar a parte alguma. O que é certo é que Sêneca acha que o sábio não deve estar preocupado com a sua continuidade individual após a morte, deve estar preocupado, sim, em viver uma vida plena. No final da carta, Sêneca vai voltar a uma ideia que, enfim, é recorrente nos seus textos. Vai dizer que, enfim, não é maior o intervalo que nos separa uns dos outros. A morte atinge todos. O criminoso segue atrás da vítima. É uma ínfima fração de tempo essa porque as pessoas tanto se angustiam. Se olharmos a vida de um ponto de vista da eternidade, enfim, não há vidas mais longas nem vidas mais curtas. Ou se pensarmos que sim, essa fração de tempo é ínfima. E, afinal, que importância tem o tempo que se leva a tentar evitar o inevitável? Bom, Sêneca é um filósofo determinista, mas deixa espaço para um certo
certo livre-arbítrio, se considerarmos que, enfim, a liberdade do sábio está nessa aceitação corajosa do destino e nessa busca da sabedoria e do poder sobre si mesmo. E por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.